Calorosas saudações, bem-vindos aqui ao meu terceiro canal. Se ainda não subscrevem, subscrevam para chegarmos aos 10 mil subscritores. Partilhem também e metam like no vídeo, muito importante. E já agora, para quem ainda não sabe ou para quem ainda não segue o canal, aqui eu faço vídeos que não têm tanto a ver com a atualidade, como faço no primeiro e no segundo canal. Aqui é vídeos sobre tópicos mais esporádicos que me apetece falar, que não têm tanto a ver com a ordem do dia, mas que eu acho que são pertinentes. Já agora, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre a vinda da Troika a Portugal de forma direta e o mais sucinta e resumida possível. E eu diria que iria tentar dividir isto em diferentes segmentos. E o primeiro seria, talvez, perceber que a vinda da Troika a Portugal não pode ser indissociável daquilo que foi a falência do Lehman Brothers em 2008. Ou seja, nós muitas vezes pensamos que a crise, ou a vinda da Troika a Portugal, teve origem na crise mundial de 2008. Em determinado aspecto, sim, mas na verdade foram duas crises diferentes, embora estando interligadas. Há a falência do banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, com a crise do subprime, e havia muita interligação, ainda hoje há, mas eu até diria que mais na altura, em 2008, ou muita interligação entre os agentes económicos europeus, bancos, famílias, empresas, etc., com o mercado americano, e quando há essa dependência e o mercado americano vai abaixo, por assim dizer, os agentes económicos europeus ressentem-se também dessa queda. Portanto, o que aconteceu, à mesma medida que aconteceu na crise de 1929, a banca americana ressente-se e o resto do mundo, principalmente os agentes económicos mais próximos, no caso da União Europeia, acabam por se ressentir também. E obviamente que Portugal não iria ser exceção. Sendo que é importante perceber aqui uma coisa. O modelo económico em Portugal já estava falhado antes da Troika e antes até da crise de 2008. Porque o modelo de atividade económica, ou o modelo económico principal em Portugal, antes até da crise da Troika vir a Portugal, era baseado em entradas massivas de capital externo e endividamento barato. Ou seja, contração de empréstimos a juros muito baixos. E isto aconteceu a partir do momento em que Portugal entrou para a zona euro, em 2002. As instituições financeiras, no caso os bancos, pensaram, bom, porreiro, estes tipos agora, quem diz Portugal diz os países periféricos da União Europeia que também tiveram na crise do euro. Já lá vamos a seguir. Porreiro, Portugal agora está na zona económica monetária e, portanto, estando na mesma zona monetária que a França, que a Alemanha, irá ter capacidade comportamental monetária e de pagamento de dívida, de déficit e afins, similares à destes países. A realidade é que não tem. Tanto é que não tem, ou não teve, e continua a não ter, atenção, que já há vários pormenores ou vários fatores de declínio económico que se vinham a sentir antes da Troika e até antes de 2008, ou seja, o crescimento era baixo, havia já sinais de recessão antes de 2008, a desindustrialização do país, que é um problema que ainda hoje sentimos, já estava a acontecer, o país já estava muito dependente de serviços ou da função pública em geral, portanto havia já problemas estruturais que hoje até sentimos, talvez não na mesma medida, uns mais, outros menos, mas que já se faziam sentir na altura. Ora, o que é que acontece? A crise mundial, digamos assim, rebenta em 2008 e Portugal já estava a sentir em 2008 e 2009 as consequências dessa mesma crise. O que é que acontece? Na altura, com o governo de José Sócrates implementa medidas para combater o início ou as questões gerais de recessão. E o que é que José Sócrates fez na altura? Uma abordagem que a curto prazo resulta, ou muito curto prazo resulta, mas que a longo prazo e médio prazo deu a geneira, que foi expansionismo orçamental, nomeadamente incrementando o gasto público e, subsequentemente, isso depois resultou no incremento do nosso déficit orçamental. Nós, por exemplo, agora estamos na altura do debate do Orçamento de Estado e ouvimos muito falar sobre o Governo ter um excedente orçamental de 0,1, significa que tem um superávit, um lucro de 0,1. Na altura de José Sócrates, essa perspectiva de combate à recessão entre 2009 e 2011 levou-nos a ter 10% de déficit orçamental, o que é imenso. Segundo a União Europeia, os critérios de convergência ditam que nós só podemos ter até, no máximo, 3% do nosso PIB em déficit orçamental. Sócrates conseguiu fazer a proeza de nos levar a 10 pontos percentuais, que curiosamente é superior ao valor do déficit que Portugal teve durante a pandemia.
Ou seja, eu nem estou a dizer isto a gozar, mas comparativamente falando, o Sócrates politicamente foi pior para o déficit orçamental português do que a pandemia. Isto é estatística, eu não quero entrar aqui na crítica política direta, mas a realidade foi isso que aconteceu do ponto de vista numérico. Ora, com isto tudo, além do déficit orçamental ter aumentado, a dívida disparou também, mas há aqui um pormenor importante que não tem propriamente a ver com Portugal, mas que levou a que Portugal tivesse consequências gravíssimas. Em 2010, a Grécia, que também era um dos países pelos quais as instituições financeiras já estavam de olho, desconfiadas, assume que tinha manipulado os números das contas públicas. Ou seja, os números de déficit e dívida da Grécia eram superiores àqueles que a Grécia tinha apresentado aos mercados. Ora, se os mercados e os agentes económicos não têm confiança num ativo, num país, na administração pública de algum sítio, então para emprestar dinheiro a esse país vai ser um 31. Ora, as instituições financeiras, os mercados financeiros em geral, acabaram por ficar muito mais desconfiados, não só da Grécia, por não ter apresentado resultados reais relativamente à sua realidade económica, mas também dos países periféricos da zona euro que tinham economias parecidas com a Grécia. No caso, Itália, Espanha, Portugal, a Irlanda também se incluía, depois ficou conhecido como os PIGS, não é? Com 2 Is. Portanto, a par desse momento fulcral da Grécia ter ocultado os resultados reais, Portugal acaba por levar com tabela e a credibilidade e a confiança das instituições financeiras na contração de dívida por parte do Estado português foi pelo cano abaixo. Ora, no que é que isto resultou? Portugal, para contrair empréstimos, tinha juros cada vez mais altos e, portanto, a capacidade de pagamento seria cada vez menor. Isto não se pode separar da parte política também do que acontecia em Portugal na altura entre estes 2 anos que eu estou aqui a analisar agora, entre 2009 e 2011. Isto porque José Sócrates percebeu que o país, como toda a gente, talvez ele mais tarde do que muitos, mas percebeu que o país não tinha a capacidade de andar aqui em expansionismo orçamental ou em expansionismo fiscal, incrementando despesa pública, porque na altura dominava, e enfim, em determinado aspecto, com razão, uma vertente ideológica, digamos assim, que era o ordoliberalismo europeu, ou seja, em que uma economia para poder enfim, rentabilizar positivamente, tem que ter as contas públicas certas. E Portugal não tinha. Ou seja, partia do pressuposto que os Estados gastaram em demasia. E, portanto, José Sócrates estava a tentar, na altura, apresentar programas no Parlamento, na altura o PEC, o Programa de Estabilidade e Crescimento, para aplicar medidas de austeridade, mas foram constantemente chumbadas, até que o governo de Sócrates cai e, entretanto, Passos Coelho, posteriormente, é eleito primeiro-ministro português. É preciso compreender aqui uma coisa. A vinda da Troika a Portugal não foi assinada inicialmente por Passos Coelho. Tudo isso, inicialmente, foi tratado por parte de José Sócrates e por parte de Teixeira dos Santos. Portanto, o seu ministro para a área financeira e, a determinado momento, económica. Enfim, isso é outro pormenor dele ter 2 ministérios ao mesmo tempo. E, portanto, é preciso compreender isso. O memorando de entendimento, que ditou que Portugal iria ter um empréstimo proveniente da Troika, ou seja, por parte da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e por parte do Fundo Monetário Internacional, que iriam emprestar 78 mil milhões de euros a Portugal para equilibrar a sua situação financeira. Isso foi iniciado e assinado inicialmente por José Sócrates no memorando de entendimento, que depois foi cumprido por Passos Coelho. Mas é um mito urbano que existe em Portugal, que muita gente acha que foi Passos Coelho a trazer a Troika a Portugal. Passos Coelho negociou com a Troika quando a Troika estava cá em Portugal, mas quem assina um memorando de entendimento negociou tudo de um ponto de vista inicial e que levou à situação em que Portugal, enfim, depois se encontrou, foi o José Sócrates no momento inicial. Portanto, acho que isso é só relevante por questões históricas. Depois, Portugal acabou por cumprir o acordo. Recebemos 78 mil milhões de euros de empréstimo por parte da Troika, ou seja, como eu mencionei, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, em troca de algumas coisas. E essas algumas coisas era, enfim, a austeridade basicamente dividida em 2, 3 grandes setores. Em primeiro lugar, um grande corte de despesa pública, cortes em salários, cortes em pensões, cortes em reformas, e isso prejudicou bastante politicamente não só o Passos Coelho, mas também o PSD, até para o futuro, eu até diria até aos dias de hoje. Aumento de impostos, em vários, quer nos indiretos, quer nos diretos. Eu recordo-me só aqui, por exemplo, o aumento do IVA, que passou de 21% para 23% e desde aí também nunca mais se alterou.
e ao mesmo tempo a economia portuguesa teria que se basear muito mais numa vertente de privatizações, porque se acreditava na altura que muitas das empresas públicas não estavam a ser rentáveis para o Estado português e, portanto, teria que haver também um corte nessa perspectiva retracionista orçamental, ou seja, cortar despesa pública e ao mesmo tempo ter uma perspectiva retracionista fiscal também, aumentar impostos, cortar despesa. E isso era a receita para que, em troca, Portugal recebesse os 78 mil milhões de euros e pudesse equilibrar a sua situação financeira no período de ajustamento entre 2011 e 2014. E foi neste período, obviamente, que o país sofreu bastante, não é? Portanto, tivemos várias percentagens de queda no PIB, caiu à volta de 5, 6 pontos percentuais, o desemprego chegou a 17 ou 16%, uma coisa assim astronómica. Houve centenas de milhares de jovens da minha idade, que na altura eu tinha para aí 10 anos, mas um pouco mais do que 10 anos, mas que tinham a minha idade em 2011, ou seja, deviam ter 20 e poucos anos, que emigraram. Não sei se foram centenas de milhares, houve muita gente a emigrar. Outra coisa que também prejudicou imenso o Passos Coelho foi aquela frase que ele diz, ele não diz bem assim, mas imigrem, ou seja, já não lembro bem do momento. Portanto, houve várias consequências durante esse período de ajustamento. Curiosamente, Portugal acabou por não utilizar os 78 mil milhões de euros de empréstimo, utilizou quase tudo, mas não utilizou, creio que utilizou 76 mil milhões dos 78 mil milhões, e portanto foi um regresso aos mercados em 2014. Foi uma situação complicada, que acabou por ser ultrapassada, mas que ainda hoje deixa marcas e gerou um debate interessante. Na altura, hoje já não tanto, mas eu não me admirava que no futuro viesse à baila, que é precisamente a questão do euro. Havia aqui duas vertentes ideológicas, não é? Uma mais associada à direita liberal e a outra mais ao centro-esquerda social-democrata, os keynesianistas, que achavam que a austeridade não era propriamente a visão mais correta para ultrapassar problemas. E a outra visão ordoliberal que eu mencionava há pouco, da questão do equilíbrio das finanças públicas, em que era expectável que os Estados não gastassem mais do que aquilo que deveriam gastar, porque isso depois traria problemas não só na ótica conjuntural do curto prazo, mas na ótica estrutural do longo prazo. E houve também outro debate, mais intenso até, à volta da manutenção dentro do euro, ou seja, dos países terem euro dentro da União Europeia, ou da zona euro, no caso, porque criou-se aqui algumas questões no sentido em que, por exemplo, na zona euro os países têm a mesma política monetária porque a moeda é exatamente a mesma, mas têm políticas fiscais diferentes. E isso pode criar alguns desequilíbrios de mercado, ou seja, crises. E foi um debate que houve muito na altura e que eu não me admirava que houvesse também no futuro. Importa também notar outra coisa, é que outro dos argumentos que se dava era que, por exemplo, nestas situações mais complicadas a nível de contração de dívida, empréstimos, seja o que for, os países individualmente com economias mais débeis, agora com o euro, e sendo o Banco Central Europeu a fazer a política monetária, já não tinham mecanismos, ou pelo menos a capacidade de ter esses mecanismos, de, por exemplo, fazer desvalorizações de valor da moeda, como já se fez no passado em Portugal. Portanto, há aqui algumas limitações, ou houve algumas limitações de novas realidades financeiras aos quais os países periféricos da União Europeia, ou da zona euro no caso, não estavam habituados. E, portanto, de uma forma geral, foi isto. Eu tento fazer estes vídeos entre 10 a 15 minutos, estou a ver ali o timer, mas digam-me, eu posso aprofundar, mas eu também não gosto de fazê-los muito longos. Ainda para mais aqui são vídeos mais técnicos, sou só eu a falar, não há vídeo, mas eu, enfim, deixo só aqui estas notas. Digam-me a vossa opinião nos comentários, se gostam, se não gostam, metam like no vídeo, subscrevam o canal. Eu gosto de fazer estes vídeos, é mais freestyle, são coisas que eu gosto e leio, isto tudo por genuíno gosto, e não está tanto com a ordem do dia, são coisas mais, enfim, que eu prefiro, se eu sou honesto. Portanto, digam a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam para chegarmos aos 10 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.